Doutor Tarso está aqui conosco no Ciência e Fé. Ele é doutor em filosofia, teologia apologética, em direito, PhD em todas essas áreas aí. Não vamos ler mais o que você já li no primeiro bloco para você. Muito estudioso, um grande amigo e um grande erudito. Vamos então para o quarto dia, doutor Tarso. O quarto nós já falamos, né? E viu Deus... Não, o quarto não, né? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Isso. O que é interessante aí, quando ele cria o mundo e as coisas, ele cria a luz, ele cria o mar posteriormente, ele cria isso, cria aquilo, e ele olha para aquilo, em vez de dizer é belo, ele diz é bom. Isso é muito interessante porque Deus estabelece aí um princípio de união entre o elemento estético e o elemento ético. Isso é uma das coisas mais... Porque se você levar uma pessoa que nunca viu o mar para olhar o mar, olhar a luz, ou seja o que for, ela vai dizer isso é muito belo. Mas Deus não. Ele, quando vê o elemento estético, ele diz é bom. Então há uma união aí, que a beleza tem que vir junto com o elemento ético, tem que ser bom. E futuramente nós correlacionamos isso ao elemento ontológico, para dizer que tem que ser também verdadeiro. Só corrigindo aqui, eu falei quarto dia, eu estava querendo falar o quarto versículo, tá, gente? Nós ainda estamos aqui no primeiro dia. Por isso que você falou que aí houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, ele vai falar que é bom a partir do quarto dia, né? Que ele vai falar que é bom. Quarto versículo. O quarto versículo. Todos os dias na criação ele cria o mundo, ele olha para o que criou e diz, isso é bom. Isso é muito interessante no estudo da estética do tipo de Deus, que é indissociável do caráter da moralidade, do caráter da ética. Que a luz era boa, né? Então, assim, Deus ele traz essa relação ética, uma relação com a arte, né? Com o sentimento. Quando eu falo a palavra boa, eu já trago uma carga de sentimento. O elemento estético da arte é indissociável do elemento ético. O que é belo é bom e também é verdadeiro, tem um elemento ontológico. E houve tarde amanhã, então, versículo 5, houve tarde amanhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Você vai ler isso em hebraico, quando diz Deus e Deus fez. Esse fez aí é o hebraico assá, não é mais o hebraico bará, que está no verso 1. Como você disse anteriormente. Então, as coisas já estão criadas e Deus está moldando por meio do seu espírito as coisas. Então, agora a informação está virando matéria, está virando leis da natureza. Está tendo forma e ordem. Exatamente. Que tira aquele sentido de que havia caos sob o abismo. Não é? E disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E diz, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu a relva e ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Há muitas perguntas dizendo, né? Como que Deus criou essas coisas, sendo que elas precisavam de luz? Você estava me explicando aqui que você acredita porque vem depois que o sol só vai aparecer no quarto dia, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Leia logo o quarto dia. Então vamos ler o quarto dia. Que tem o sol, aí eu faço correlação. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais,
para estações e para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve a tarde e manhã, o 4º dia. O grande problema aí é que alguns se questionam como os luzeiros, o sol e a lua, o grande e o pequeno, o sol e a lua, só foram criados no 4º dia, e se no 3º dia nós já tínhamos vegetação. Como elas fizeram a fotossíntese, Exatamente, que é essencial para a sua existência. Esse seria realmente um problema se nós lêssemos o 4º dia em hebraico e víssemos que nos verbos da criação no 4º dia se estivesse lá bará, mas não está. Está assá. E assá não é criar algo onde não existia, não é criar algo a partir do nada. O que Deus faz no 4º dia, na realidade, já da perspectiva da Terra, ele limpa a atmosfera e o sol que já existia, que tinha sido criado no 1º dia, passa a ser visível para a Terra. Alguns países, eu não sei se aqui nessa cidade isso acontece, né? Mas em alguns países é muito comum. Você está de dia, tem luz, as plantas fazem fotossíntese com a luz que existe, mas o céu é tão cheio de neblina, de nuvens, que você não tem condições de apontar onde está o sol. Então, antes do 1º, do 2º e no 3º dia, já havia luz. Só que nós não víamos a perspectiva da Terra, o sol nem a lua, porque havia uma neblina. Quando no 4º dia ele diz que faz o sol, não é criar o sol onde não existia, mas sim limpar a atmosfera para que o sol seja visto. Por que eu digo isso? Porque a escolha do verbo por Moisés em hebraico no 4º dia não é bará, é assá. E assá não quer dizer, como quer dizer bará, a criação a partir do nada. Então, ali, quando disse no 2º dia, e disse Deus, haja luz, você acha que os elementos fundamentais de luz já foram criados ali? Foram criados e passaram a ser moldados. Porque também não é só o céu, não é só o sol que é uma estrela que emite luz. Quer dizer, existem bilhões de estrelas que emitem ou emitiram luz, né? Porque elas demoram tanto tempo para chegar aqui que nós não sabemos qual estrela ainda está existindo, né? Nós hoje não temos essas condições, né? Ou alguma estrela mais perto, nós podemos dizer que temos condições de dizer que ela ainda existe. A cosmologia diz hoje que há tantas estrelas no céu quantos são os números de grãos de areia nas praias. Isso é uma comparação que não é óbvia, é uma comparação impressionante, né? E que já há na passagem de Abraão, né? Olha as estrelas. Isso é muito curioso, né? Então, a expansão... Então, no dia 2, você acredita que a expansão e a organização do universo ela já estava mais ou menos montada? Não, isso se dá até o último dia de criação. Ela vai montando. Então. Deus vai moldando, criando. É tanto que só tem o 2º, o 3º e o 4º dia, e ele começa a moldar mais especificamente, né? No 2º, 3º e o 4º, o 2º você tem o universo, as estrelas, né? Quer dizer, no 1º, o 2º e o 3º. No 1º você tem o universo, as estrelas. No 2º você tem as águas. No 3º você tem a terra. Aí 1º, 2º e 3º. Aí nós temos o 4º, o 5º e o 6º. Nesse paralelismo. No 4º ele tenta moldar o que há no universo. No 5º o que há nas águas. E no 6º o que há na terra. Incluindo o próprio ser humano que ele cria. A coisa vai desnudando assim com toda a sabedoria, quer dizer, que nós temos que ter o livro de Gênesis, ele é um livro poético também, né? Como se Deus, na sua inteligência, ele estivesse fazendo uma poesia maravilhosa. Os primeiros capítulos de Gênesis são muito poéticos. Agora, para quem quer ler Gênesis da perspectiva da ciência, é importante entender que o primeiro livro escrito da Bíblia não foi Gênesis, foi o livro de Jó. E no livro de Jó, nós temos mais elementos de ciência do que no livro de Gênesis.
Então você não pode entender o livro de Gênesis sem entender o livro de Jó no seu aspecto científico. Isso é muito importante. Eu creio que Moisés já conhecia a história do livro de Jó, já conhecia o livro de Jó ao escrever o Pentateuco. E muitas das informações que estão ali não são mencionadas no Pentateuco, porque já estão no livro de Jó. E, por exemplo, muita gente diz que a questão do dinossauro... que está lá no livro de Jó. Jó, capítulo 40, verso 15. Embora algumas traduções tragam para hipopótamo, quando você vai ler... mas não é hipopótamo, né? A gente vê não emite fogo, não emite, né? Não, diz que a cauda é como um cedro. Aí por que não colocou dinossauro? Porque o nome dinossauro só é criado em meados do século passado por Owen. Não existia esse termo dinossauro. Em hebraico está behemoth, que às vezes tem uma transliteração que chamam Behemonte ou Behemoth. Behemoth. É Behemoth, mas em hebraico é Behemoth. Nem NVI está Behemoth. Em hebraico é Behemoth. E algumas traduções traduzem por hipopótamo, que só se você, a cauda do hipopótamo comparar com um cedro, você já vê que aquele animal não é hipopótamo. Algumas traduções falam Leviatã também. Já é outra... Mas já é outro capítulo, né? Leviatã seria mais o... tá certo. E quando, para nós terminarmos agora, acho que não vai dar, não. Quantos minutos nós temos aí? Já era. Legal. Quando você voltar aqui, a gente terminou no quarto dia. Aí a gente faz do quinto para frente. Você, olha só, vamos ficar por aqui, porque o nosso tempo acabou. Dr. Tássio é um grande amigo aqui da Igreja Batista Getsemane e vai estar sempre para... Guarda aí, nós vamos guardar aqui que você terminou nós terminamos aqui no quinto dia. Mas o Dr. Tássio, faz uma oração, né, para nós, para aquelas pessoas de ciência, para aquelas pessoas que têm dúvidas sinceras, né, sobre se podemos interpretar a Bíblia com essa intelectualidade, com bases científicas, com bases dentro de uma lógica, que Deus tem uma lógica de criação e que essa lógica é maravilhosa. Então eu quero que você ore por essas pessoas, porque tem pessoas sinceras, né? Que muitos estão dentro de uma lógica, de um pensamento, de uma cosmovisão, vamos dizer, agnóstica, mas que estão sinceros querendo uma busca com Deus, né? Você poderia fazer essa oração para a gente terminar? Com certeza, mas gostaria só de dizer antes que é uma alegria muito grande estar aqui, pessoa de quem eu gosto pessoalmente e admiro o seu trabalho. Dizer ao telespectador que entre no site que vai estar aqui, que é o defesadafé.org, que lá nós temos muito material sobre esses assuntos. Então vamos orar ao Senhor. Amém, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar mais de Ti, para compreender a Sua pessoa por meio da Sua criação. Muito obrigado não apenas pela revelação especial que são as Escrituras, mas também pela revelação geral, que é a natureza, que serve como um catalisador para nos levar ao estudo da Bíblia, Pai. É por isso que, com o coração sincero, nós pedimos que o Senhor chegue na mente daqueles que ainda duvidam de Ti e que façam com que eles busquem o aprofundamento no cristianismo, porque eles saberão que quanto mais se aprofundarem no estudo, chegarão à conclusão de que o cristianismo é, antes de tudo, a manifestação da verdade. É por isso que, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, estamos aqui de coração abertos e dizemos amém. Você está na TV Jet e aqui no programa Ciência e Fé. Infelizmente a gente termina aqui, mas fica com Deus, a sua família seja abençoada. A Igreja Batista Getsemane e a TV Jet aqui, que está sob a presidência do pastor Jorge Linhares, tanto a TV quanto a igreja, e nós te convidamos para que você esteja conosco em um dos nossos cultos. Temos pastores aqui super capacitados para qualquer tipo de assunto que você queira fazer perguntas ou estar conversando conosco. Deus te abençoe. Paz!